Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos, amém? É muito bom estar aqui com os irmãos novamente. E eu gostaria que você ficasse aí atento para ouvir a voz do Senhor nessa noite, amém? Deixa eu abrir aqui. Glória a Jesus. E hoje nós vamos refletir sobre um tema que todos nós passamos, que são as provações. Todos nós passamos por provações, por períodos de dificuldade, por períodos que parece um deserto. E hoje o Senhor me trouxe uma palavra para o seu coração, para que você acalme, para que você ouça e que você aplique no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, o tema da nossa ministração de hoje é suportando as provações. Nós vamos refletir algumas verdades para que eu e você aplique na nossa vida sobre esse tema. E eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como você tem vivido, o que você tem passado na sua vida, mas o Senhor sabe, o Espírito de Deus sabe, e por isso Ele colocou essa palavra no meu coração para ser ministrada nessa noite. Amém? Você está preparado para receber uma palavra do céu nessa noite? Amém? Em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, entender uma coisa muito importante. Tem muitas pessoas que não conseguem diferenciar o que é uma provação e o que é uma tentação. São coisas distintas. A aprovação é um teste da nossa fé. É um teste. Ela vem para moldar o nosso caráter, para nos amadurecer, para nos direcionar, para dar um propósito para a nossa vida. E já a tentação, ela é totalmente diferente. A tentação, ela vem para nos afastar de Deus. A tentação vem para nos destruir quando a gente cede. E o grande desafio aqui nessa noite não é evitar as provações, porque é muito difícil da gente evitar as provações, mas saber como enfrentar as provações e como suportar essas provações com fé e com perseverança. É isso. E para isso, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, a palavra do Senhor, lá em Tiago 1 e 12. Nós vamos ler juntos. Tiago 1, 12, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é o homem que persevera na provação. Porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, segundo Tiago, aqui que a gente acabou de ler, a felicidade passa pelo caminho da provação. Você percebeu isso? A felicidade passa por esse caminho da provação. Tiago, ele enfatiza aqui, olha. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. E então, Tiago diz que a provação testa a nossa fé e desenvolve a perseverança que leva à recompensa prometida por Deus, que é a coroa da vida, que é a que nós estamos aguardando, a salvação no Senhor. Então, o que a gente pode aprender aqui, irmãos, é que a felicidade não é um sentimento passageiro, baseado no conforto, no bem-estar, na alegria, não. Ela surge, esse contentamento, essa alegria, ela surge da confiança em Deus e da superação das dificuldades pela fé. É por isso que, quando nós estamos perseverando, ainda que passando por um tempo difícil, quem está perseverando no Senhor é feliz.
esse sentimento é algo que vem do Espírito Santo para nós, para mim e para a sua vida. Então, em resumo, segundo Tiago, a felicidade passa pelo caminho da provação, porque é nesse processo que a fé é fortalecida e a recompensa eterna é alcançada. E quando a gente olha para nós, né, quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, quando a gente olha para os homens, para as mulheres da Bíblia, né, a gente percebe, irmãos, que ninguém está isento de passar por provações. Ninguém. Nem mesmo Jesus Cristo foi isento de passar por provações. Quando ele estava aqui entre nós, ele passou por provações, passou por lutas. Ele não ficou isento de passar por provas, por lutas enquanto esteve aqui. E a verdade é que nós, os seus filhos, também passaremos por provações. E muitas vezes. E seja qual for o tipo de provação, irmãos, que você esteja passando, seja uma provação financeira, seja uma provação emocional, ou seja uma provação lá no meio da sua família, seja uma provação espiritual, você está precisando de uma libertação, ou de saúde, eu quero te dizer nessa noite que Deus não te abandona. Nessas provações, o Senhor vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Sabe por quê? Nós vemos na palavra do Senhor muitas pessoas que passaram por provações, por lutas, por aflições, e o Senhor sustentou essas pessoas. E eu trouxe alguns exemplos aqui para que a sua fé seja fortalecida e você recorde aí das passagens bíblicas. O Senhor sustentou Elias e a viúva de Sarepta. A viúva, irmãos, estava em extrema pobreza. Quando o homem de Deus pediu para ela fazer uma comida para ele, ela falou assim: eu não tenho nada em casa. Eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, aquilo que eu vou cozinhar. Vou comer com meu filho e vou morrer. Essa mulher estava passando por uma provação financeira. Ela não tinha o que comer em casa, ela tinha pouca provisão. Mas Deus sustentou os três milagrosamente durante todo esse período escasso que eles estavam passando. O Senhor também sustentou Ezequias quando ele estava numa enfermidade. O rei Ezequias estava com uma enfermidade de morte. E o profeta Isaías anunciou que ele morreria. Ele orou muito, orou intensamente, e Deus o curou e deu mais 15 anos de vida para ele. Ele estava com uma provação na sua saúde. José também estava com uma provação familiar. José na injustiça, porque ele foi traído pelos seus irmãos. E os irmãos conhecem a história de José, como ele se tornou governador e salvou a sua família. Davi também teve uma grande provação. Ele foi perseguido por homens, por reis, né, pelo rei Saul, mais precisamente pelo rei Saul. E Davi estava sendo ameaçado de morte, mas o Senhor o livrou. E Ele também vai sustentar você. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Assim como Ele sustentou diversos homens e mulheres, Ele vai nos sustentar também. E por que Deus permite provações na nossa vida? Por quê? Muitas vezes vem essa questão na nossa vida, né? Por que o Senhor permite provação? Se eu estou servindo a Ele, se eu estou caminhando com o Senhor, por que eu passo por isso? Para nos amadurecer, o Senhor quer que a gente amadureça. O Senhor quer revelar o seu poder para nós. Ele quer nos preparar para algo maior. Ele quer aprofundar a nossa fé e a nossa dependência nele. E Ele quer também que a gente testemunhe da fidelidade dele. Então, essas são as razões por que Deus permite as provações na nossa vida.
E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos crentes da igreja lá de Corinto, lá em 2 Coríntios 4, 16, 18, o apóstolo Paulo ele nos dá um poderoso ensinamento sobre como nós podemos suportar as provações. A gente vê que na palavra do Senhor tem resposta para todas as coisas, para todas as situações, inclusive para a gente suportar as provações. Porque muitas vezes a provação que nós estamos passando é tão grande que a gente pensa assim, eu não vou suportar. Mas a palavra do Senhor nos ensina como suportar. Amém? Então vamos ler lá em 2 Coríntios 4, versos 16 a 18. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz assim: por isso, não desanimamos. Eu já ouvi várias vezes o pastor falar aqui, irmãos, tirem a palavra desânimo do seu vocabulário, da sua vida. E é verdade mesmo, nós precisamos tirar, porque olha só, o apóstolo Paulo aconselha, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. E assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa palavra é uma palavra poderosa para nós, irmãos, e a gente precisa aplicar ela na nossa vida, para a gente suportar as provações que a gente passa. Muitas vezes nós rotulamos os problemas que nós enfrentamos sem compreender o propósito espiritual por trás dessas situações difíceis. Muitas vezes a gente fica questionando o Senhor sem entender o propósito que Deus tem para isso, né? Para todas essas situações da nossa vida. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós percebemos que esses desafios não são acidentais. É permissão de Deus. Eles fazem parte do caminho que o Senhor usa para nos preparar, para nos fortalecer, para nos alinhar com a sua vontade. Então, se não houvesse aflições, se não existissem as provações, provavelmente nós não estaríamos prontos para cumprir aquilo que o Senhor quer que a gente cumpra. As provações não vêm para nos destruir, irmãos. Nós acabamos de falar que o que vem para nos destruir são as tentações. As provações vêm para nos forjar, para nos fortalecer e para cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. É para isso que nós somos provados. E muitas vezes, irmãos, na perspectiva cristã, nós muitas vezes não compreendemos por que nós enfrentamos certas lutas e problemas. E é verdade. Muitas vezes a gente fica assim, Senhor, por que isso? Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Quem nunca? Todos nós. Todos nós, muitas vezes, questionamos ao Senhor. Não consigo compreender por que eu estou enfrentando essa provação. Quanto tempo de espera, né, no emprego? Quanto tempo de espera por uma cura? Quanto tempo de espera por uma provisão, por uma libertação de um parente que eu estou orando? Quanto tempo? Que provação é essa? Mas a gente precisa reconhecer a soberania de Deus na nossa vida, irmãos. Nós precisamos. E nós podemos encontrar sentido e propósito nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós podemos encontrar. Essas dificuldades nos conduzem aos propósitos maiores de Deus na nossa vida, permitindo vivermos algo grandioso, mesmo atravessando os momentos mais difíceis, como o luto, pela perda de alguém querido,
por uma doença inesperada, um diagnóstico ruim, ou outras circunstâncias adversas que muitas vezes ocorrem conosco. E mesmo enfrentando essas provas, irmãos, Deus usa cada situação para nos moldar, para fortalecer a nossa fé e preparar-nos para uma recompensa prometida. A gente precisa ter essa esperança e essa expectativa para a gente suportar todas essas provas. E assim, a verdadeira felicidade não depende da ausência de sofrimento, mas da confiança em Deus e da certeza de que Ele está conduzindo a algo maior, mesmo através da dor. Essa é a certeza que a gente precisa ter. E olhando para esse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala, nós vamos entender que o que sentimos agora é temporário. Né? Essas dores, essas aflições, essas tristezas, essas angústias é temporário, mas o que Deus está preparando para nós é eterno. Amém? É eterno. E por isso nós seguimos firmes, renovando o nosso coração a cada desafio. O Senhor quer que você renove a sua vida, o seu coração para cada desafio da sua vida. E nós vamos discorrer aqui 3 verdades para nós suportarmos as provações a partir do ensino da palavra de Deus. Amém? 3 verdades. E a primeira, suportamos as provações. Número 1, renovando o nosso interior diariamente. A gente precisa renovar o nosso interior diariamente. O verso 16, você está aí com a Bíblia aberta, olha o que ele diz. Por isso não desanimamos. E embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E todos nós somos capazes de suportar as nossas provações através da renovação diária do nosso interior, por meio do Espírito Santo, irmãos. Todos nós, mesmo diante dos desgastes da nossa vida. E é por isso que o apóstolo Paulo fala aqui com convicção, não devemos desanimar. E há um contraste aqui nesse versículo, irmãos. Olha aí o contraste entre o exterior desgastado e o interior renovado. E é verdade que o nosso corpo fica cansado, fica abatido diante dos desgastes da nossa vida. O nosso corpo, ele sente tudo isso. E é por isso que o apóstolo Paulo afirma com convicção, não devemos desanimar. O nosso corpo fica cansado, envelhece, fica abatido, mas o nosso interior se renova dia após dia. E é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo. Se você está enfrentando um tempo de aflições, um tempo de provações, o Senhor me trouxe aqui hoje para falar, para você perseverar, para você não desanimar, porque se você está passando por isso, o Espírito Santo vai agir na sua vida. E o seu corpo está sendo desgastado, mas o seu interior está sendo renovado diariamente. E aí você pode perguntar para mim, Renata, mas por que nós podemos suportar as provações? Porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está em nós, ele habita em nós. E ele nos renova a cada dia, porque nós não temos, por nossas próprias forças, poder para suportar. Mas pelo Espírito Santo que está em nós, nós podemos. É por causa do Espírito Santo. É interessante que foi Deus que colocou, né, o Espírito Santo dentro de nós. Foi o Senhor. E o mesmo Espírito, olha só que palavra tremenda, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que vive dentro de nós. Então é por isso que nós temos poder de ser renovado dia após dia. É por isso.
Então, ele nos fez nascer de novo para uma nova vida, através do sacrifício de Jesus. Então, agora existe uma parte em nós que está sendo constantemente renovada. É o nosso interior. E é por isso que nós podemos suportar as provações. Vamos abrir lá em Romanos 8, verso 11. Palavra de Deus, o apóstolo Paulo ainda falando. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito Santo que habita em vocês. Então, irmãos, há uma grande verdade aqui que às vezes passa despercebido por nós. É que nós podemos suportar os momentos mais difíceis da vida. Nós podemos. Nós podemos renovar o nosso interior diariamente, porque o Espírito Santo habita em nós. Já foi pregado aqui sobre o maná de todos os dias, sobre o pão de cada dia. E a renovação do nosso interior é igual a esse maná diário. É todo dia o Senhor renovando o nosso interior para nós suportarmos as provações dessa vida. E isso é um processo contínuo. Você precisa estar diariamente clamando a esse Deus, clamando ao Espírito Santo, e você vai ter essa renovação. É só com essa experiência com o Espírito Santo que você vai ter essa renovação diária. E quando o Espírito Santo de Deus nos renova, ele nos renova para algo eterno. Portanto, se nós negligenciarmos aquilo que é eterno, aquilo que está dentro de nós, o nosso interior, o que é espiritual, se nós negligenciarmos isso, irmãos, nós teremos o nosso exterior destruído e quebrado. Porém, se nós estivermos um exterior quebrado e um espírito fortalecido, nós conseguiremos suportar todas as provações. Amém? Então é isso que nós precisamos entender nessa noite. Nós podemos suportar as provações, renovando o nosso interior diariamente. E aquilo que Ele mesmo gerou em nós vai permanecer para sempre. Porque não fomos nós que geramos isso em nós. Foi o próprio Espírito Santo, o próprio Senhor, através da ação do Espírito Santo. Então, Ele que gerou esse algo poderoso na nossa vida, a partir das nossas aflições, a partir das provações, a partir dos momentos difíceis da nossa vida, a partir das perdas, do luto, a partir da enfermidade, a partir de qualquer coisa que nós consideramos difíceis ou ruins na nossa vida. Ele que gera algo poderoso em nós, é Ele que renova o nosso interior. Não me pergunte como, irmãos, mas é o Senhor que age em nós e renova o seu interior para suportar essas provações. O homem, a humanidade não consegue descrever a ação do Espírito Santo. É só essa experiência que você vai ter com Ele, que você vai conseguir entender. E eu quero te dizer que se você está atravessando um tempo de provações, e se você já tem o Espírito Santo na sua vida, você vai precisar entender isso. Independente do seu corpo padecer, o seu interior está sendo renovado. Porque o nosso corpo sofre, o nosso corpo fica triste, a gente fica abatido com as situações, mas o nosso interior está sendo renovado para a glória de Deus. Amém? E Deus está trabalhando naquilo que é principal, irmãos, que é o nosso interior, que é aquilo que vai ser para a eternidade, aquilo que não é transitório, né? Deus está trabalhando naquilo que vai permanecer para sempre. E as aflições, elas nos desgastam, mas desgastam só aquilo que vai ficar. Só aquilo que vai ficar. Mas as aflições produzem em nós algo que vai durar para a eternidade. Essa renovação no nosso interior vai produzir em nós algo poderoso para a eternidade. Nós precisamos acreditar nisso. Então,
nessa noite, suporte as aflições, não desanime. Não desanime. Como diz a palavra que nós acabamos de ler, embora o exterior estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Amém? 2. Suportamos as provações, entendendo que elas produzem os resultados de Deus para nós. 2 Coríntios 4 ainda, verso 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Foi o apóstolo Paulo que disse isso, irmãos. E ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para falar sobre os sofrimentos, né? Ele sabia o que era ser perseguido, ele sabia o que era ser rejeitado, preso injustamente, né? Açoitado. Ele sofreu muitas provações, perseguições, ele foi até apedrejado por causa do evangelho. E mesmo tendo passado por tantas dores, por tantas aflições, ele que declarou isso. Olha que declaração maravilhosa. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que as provações. E Paulo nos ensina que o sofrimento, quando entregue nas mãos de Deus, não é um fardo. Não é um fardo sem propósito, mas é uma ferramenta de Deus que trabalha dentro de nós. Então o Senhor está trabalhando aí na sua vida. O Senhor está te moldando. O Senhor está te fortalecendo. Amém? Ele chama de leves e momentâneos as provações, irmãos, não porque foram fáceis, foram tempos fáceis, não. Mas porque comparados com a glória que nos aguarda, eles acabam se tornando leves e momentâneos. E Paulo, ele olhava além da dor, ele olhava para a eternidade. E às vezes a gente sofre muito na nossa vida porque a gente olha só a nossa dor e a gente esquece que tem uma eternidade preparada para nós. Amém? Então é isso que o Senhor está trazendo para nós hoje. Para a gente pensar mais nas coisas eternas. Para a gente entender que Ele pode renovar o nosso interior diariamente. Amém? E Paulo compreendia que tudo que nós enfrentamos aqui, as perdas, as lutas, as lágrimas, estão produzindo algo precioso, uma glória que não passa, um peso eterno de bênção e comunhão com o Senhor. E as provações são intensas, as aflições são pesadas e contínuas, mas se a gente enxergar pela perspectiva da eternidade, elas vão ser leves e momentâneas. E as provações não vêm para nos destruir, eu repito novamente, mas para produzir em nós os resultados que Deus deseja. Cada dor, irmãos, cada dor nos faz amadurecer. Cada lágrima nos ensina a confiar mais em Deus. E cada luta fortalece a nossa fé. Tudo que passamos está forjando e formando em nós o caráter de Jesus. Você crê nisso? Amém. Então você está sendo forjado, você está sendo fortalecido para se parecer mais com Jesus. E mais uma verdade aqui que a gente aprende quando a gente suporta as provações. Para a gente suportar as provações, número 3, fixando o nosso olhar na eternidade. A gente precisa fixar o nosso olhar naquilo que é eterno. O verso 18 de 2 Coríntios 4. Paulo diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Irmãos, olha, presta atenção. Paulo não está dizendo aqui que o eterno é algo invisível. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo
que ainda não conseguimos ver tudo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Ele não está dizendo que o que é eterno é invisível, não. É que hoje a gente ainda não consegue ver. Ele quer nos ensinar que para suportar as provações nós precisamos mudar o nosso olhar, o nosso modo de ver. Ele quer nos ensinar que para suportar as provações nós precisamos mudar o nosso olhar. Muitas vezes nós só olhamos para os problemas, para a dor, para o que está dando errado, e isso nos faz andar de cabeça baixa, cansados, desanimados. Mas Paulo está dizendo: levante os olhos, levante seus olhos, olhe para cima, olhe para as coisas do alto, olhe para o que Deus está fazendo. Mesmo que você ainda não veja. Tem muitas pessoas que não conseguem entender o que é a eternidade, irmãos. Mas a gente espera ansiosamente, a gente ainda não viu, mas a gente pensa com esperança e com expectativa daquilo que o Senhor nos prometeu. Amém? Em nome de Jesus. Porque quando a gente olha para o céu, o peso da aflição fica mais leve. Quando olhamos para Jesus, nós encontramos forças para continuar. Então olhe para o céu, olhe para Jesus. As provações não vêm para nos destruir, mas para nos ensinar a depender mais de Deus. E o Senhor, se você está passando por provações, é porque o Senhor quer te ensinar a depender mais dEle e não das suas próprias forças. Amém? Então, cada dor que você sente, cada lágrima que você derrama, está sendo usada por Deus para formar Cristo em você. Ele está moldando o seu caráter, fortalecendo a sua fé e preparando você para algo muito maior. Por isso, não foque no que te faz chorar hoje. Foque no que Deus está construindo através dessa provação. O que agora parece sofrimento, irmãos, amanhã vai se revelar como parte do plano perfeito de Deus para a sua vida. E quem mantém os olhos no eterno consegue atravessar qualquer dificuldade passageira. A gente precisa manter os nossos olhos em Jesus, irmãos. Nós precisamos olhar para Jesus, pois é dele que vem a nossa esperança. Amém? E para concluir a nossa mensagem dessa noite, as provações nunca deixarão de existir. Eu sinto te informar. Elas nunca vão deixar de existir. Mas nós, enquanto estivermos aqui neste mundo, todos nós vamos enfrentar lutas e dificuldades, algumas mais leves, algumas mais intensas. Mas o grande problema não são as provações em si, mas são como nós reagimos diante dessas provações. E você aprendeu hoje como você deve reagir, como você deve suportar. A palavra de Deus nos ensina que é possível suportar as provações, não com as nossas próprias forças, irmãos, não, mas com a força que vem do Senhor. Hoje, Deus está nos chamando a não desistir, a perseverar e a olhar além da dor. Hoje o Senhor está te chamando para isso, para olhar além da dor. E Ele renova o nosso interior a cada dia, mesmo quando o exterior parece estar tão cansado. Ele usa as provações para produzir em nós os seus resultados, frutos da sua fé, da sua maturidade, da dependência no Senhor. Ele usa isso. Por isso, não olhe apenas para o que te faz sofrer hoje. Não olhe somente para isso. Levante os seus olhos e fixe o seu olhar na eternidade, naquilo que o Senhor preparou para nós. E em breve nós estaremos com Ele. Em breve nós estaremos. Toda lágrima será enxugada, irmãos. Toda lágrima é promessa de Deus. E toda dor terá um propósito revelado.
A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 21, verso 4: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Promessa do Senhor para nós. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a nossa esperança. As provações passam, irmãos, mas o que Deus faz em nós através delas permanecerá para sempre na nossa vida. Amém? Então suporte, não desanime. O Senhor é conosco. Amém? Vamos orar, vamos colocar de pé.